Hoje é dia 8, sabadão. E esse é o nosso segundo editorial do dia, o horário do meio-dia, nosso almoço com política e geopolítica. Afinal, tem muita coisa acontecendo. Uma que a gente vai falar e que a gente não sabe para que lado que o Hugo Motta tá, né? Tá em cima do muro. O Hugo Motta faz ameaças graves ao Lula. Ameaça que pode desestabilizar, inclusive, o próprio governo. E parece que tem um apoio, inclusive, do Davi Alcolumbre nesse caso. O Bolsonaro também faz revelações sobre a Carla Zambelli e o próprio Eduardo Bolsonaro. E convoca pessoas para amanhã apresentar, para acompanhar, né, o momento do seu depoimento junto ao ministro Supremo, Alexandre de Moraes, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também de dados do governo Lula, né? Aí saíram, né, informações, dados novos sobre como está o meio ambiente no Brasil, a Amazônia. Lembra dos artistas? Salve Amazônia! Lembra disso? Aquele povo chato. Será que eles vão se manifestar agora? Será que a Amazônia está bem? Pois é, o Eduardo Bolsonaro também dá uma lapada, né, numa jornalista da Rede Globo que a gente precisa analisar o que está acontecendo, né? Porque assim, eles tentam criar narrativas o tempo todo. Outra coisa que acontece é um novo modelo de política do governo que já começa a ser aplicado lá no Espírito Santo, que deixou agentes, né, atuantes da segurança pública revoltados, pistola da vida com o que o governo quer fazer. E aí vamos tentar falar também, agora vai dar certo, falar do Elon Musk, né, e mais um embate, né, do Elon Musk e do Donald Trump nessa novela política aí, né, dos dois aí. Também vamos falar do Javier Milei, ou seja, aqui é política e geopolítica na veia. Então sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, discutir um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, né, na política brasileira e no mundo e sobre tudo isso que a gente está acompanhando atônito, né? Para quem não assistiu o primeiro editorial, eu recomendo voltar no editorial de número 1, que eu tratei, né, sobre o atentado que aconteceu na Colômbia, algo gravíssimo. E para quem não acompanhou, eu recomendo. E para você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, tá? Cogite se inscrever e estar sempre bem informado, não ser pego de surpresa, entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque a situação não está nada fácil mesmo, tá bom? Então, cogite estar inscrito para sempre receber as melhores informações. E bater a nossa meta também, bora chegar aos 2 milhões de seguidores. E vamos para cima, que tem muita informação relevante. Seguinte, meu amigo. A questão do IOF tá dando um reboliço, um bafafá ainda, e o Hugo Motta, dessa vez, subiu o tom com o governo Lula. É o seguinte, o Hugo Motta, ao que tudo parece, ele quer aliança com o PT, PCdoB lá na Paraíba, porque ele quer ser governador, mas aqui, né, no âmbito federal, ele está sentindo a pressão dos bancos. Está sentindo muita pressão dos bancos. Olha só, Hugo Motta ameaça pautar a derrubada de decreto do IOF na próxima terça-feira. Matéria é do Brasil de Fato, tá? Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que pode pautar um projeto que derruba o decreto que eleva o imposto sobre operações financeiras do governo Lula. O aumento vale apenas para operações de câmbio internacionais, com exceção de compras feitas no exterior por meio de sites. Segundo Motta, a decisão será tomada em reunião no Colégio de Líderes da Câmara e do Senado e integrantes do governo amanhã. Abre aspas. Temos um respeito muito grande ao Colégio de Líderes. Vamos amanhã, após a apresentação das medidas do governo, decidir sobre o PDL, afirmou em coletiva de imprensa. O que acontece? O governo Lula, ele matou 2 coelhos com a cajadada só, mas a paulada pegou foi na cabeça do brasileiro. O Lula aumentou imposto, regulou a saída de capitais, ele usou, né, o imposto para fazer algo que o mercado tinha medo, né? Tem muita gente que gosta de investir, eu, por exemplo, gosto de ETF, tá? ETF é uma forma de você investir em outros países, onde tem moeda sólida, né? Gosto de mercados sólidos, como, por exemplo, o Uruguai. Vocês sabem disso, né? Não é à toa que eu moro aqui no Uruguai. O que acontece? O que é o problema? O que é o barangandã do negócio, né? O Lula usou o IOF
para arrecadar e para controlar a saída de dinheiro. Só que os bancos não estão nem um pouco satisfeitos com isso, que eles ganham em cima do câmbio, em cima das negociações, e o governo quer morder uma fatia grande disso aí. E começou uma pressão em cima do Hugo Mota. O brasileiro que tem investimentos, o brasileiro que faz negociações, vai sentir um impacto. Os juros ficarão mais altos. É uma espécie de aumento de juros em negociações. O IOF incide sobre empréstimos. E o Brasil já não vai muito bem da economia. Então, Hugo Mota, após pressão, disse que o mecanismo correto não é sangrar ainda mais o brasileiro enfiando mais imposto. E ameaçou derrubar esse imposto que o governo Lula quer colocar. É uma pancada no governo Lula, porque eles gostam muito de dinheiro, né? Para rir que o diga, né? Vocês viram o quanto que essa turminha tá gastando lá. Enfim, torcemos pela briga, torcemos pelo Hugo Mota ir lá, colocar o PDL em votação e diminuir imposto pra gente. É o seguinte, pessoal, vamos falar do Bolsonaro agora, matéria do R7. Bolsonaro nega ter falado com Eduardo ou autoridade dos Estados Unidos sobre a sanção a ministros do STF. Bolsonaro teve que prestar depoimento, uma coisa assim, tanto quanto até absurda. O Bolsonaro teve que prestar depoimento junto à Polícia Federal. E lá ele teve que falar sobre o Eduardo Bolsonaro e foi questionado sobre a Carla Zambelli também. O Bolsonaro deixou muito claro, há muito ele já não conversa com a Zambelli. Ele já não está muito de papo com a Zambelli desde o período das eleições em 2022. O Bolsonaro tem um sentimento de que a Zambelli atrapalhou muito as eleições dele e que a Zambelli tomava umas medidas meio erradas, né? Então, o Bolsonaro falou, não, há muito tempo eu nem converso com a Zambelli, vocês quererem aplicar alguma coisa em mim por causa da Zambelli, vocês estão forçando a barra demais. Já quanto ao Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro falou, não conversei nada com o Eduardo Bolsonaro sobre sanções, não conversei nada com o governo norte-americano. Agora vocês querem vir para cima de mim, bloquear meus bens? O ex-presidente Jair Bolsonaro negou nesta quinta-feira ter conversado com o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, ou com autoridades norte-americanas sobre sanções do governo dos Estados Unidos a autoridades brasileiras como ministro do STF, agentes da Polícia Federal e membros da PGR. Em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro disse que nunca tratou do assunto. Também negou ter entregado qualquer dossiê ou documento a Eduardo Bolsonaro sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Aí você vê, né, o quanto que as medidas, né, as demandas e as ações que foram impetradas aí sobre, né, o Bolsonaro, elas têm um viés, né, totalmente ideológico e de proteção clara e evidente ao Supremo Tribunal Federal. E ainda, né, sobre o Eduardo Bolsonaro, no próximo bloco a gente vai falar de uma espécie de resposta que ele deu sobre a atuação, tanto quanto, assim, tendenciosa da Globo News, né, sobre esse caso do Eduardo Bolsonaro. Vale a pena conferir. É o seguinte, pessoal, a Globo News, né, tá fazendo algumas matérias absurdamente absurdas. Olha só, o Eduardo Bolsonaro fez uma reação à fala de uma jornalista que, cá entre nós, né, esqueceu bem de checar os fatos antes de dar palpite, né? Ela é uma jornalista profissional. Eu sou um palpiteiro, mas ela tá querendo tomar o meu lugar dando palpite em coisa que ela não conhece. Aí é brabo, né? Olha só o que o Eduardo Bolsonaro falou aqui. O Brasil está no atual estágio de degradação moral e política, não é à toa não. Olha esse comentário aqui feito abertamente numa televisão. Muito relevante nessa história é a confirmação de que houve, de fato, essa transferência de recursos para Eduardo Bolsonaro se manter nos Estados Unidos e o quanto isso pode ser, do ponto de vista jurídico, né, judicial, interpretado como financiamento a um indivíduo empenhado em desgastar ou buscar sanções, desgastar instituições da democracia brasileira ou orientar sanções contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Para isso acontecer, né, e aqui eu estou falando como jurista, para fazer a análise de que um pai ajudar um filho é financiamento de ações antidemocráticas ou que atentam ao Estado Democrático de Direito, tem que usar muita criatividade. É aquele lance do use a criatividade, lembra?
O ex-presidente Jair Bolsonaro falou disso com muita naturalidade, mas não me parece que seja um episódio assim tão natural. Eu acho que guarda ali uma gravidade a partir dessa ideia de se estar financiando alguém. Não é sobre ajudar um filho a sobreviver no exterior. É sobre transferir recursos para um filho se manter no exterior usando contatos para desgastar instituições ou autoridades brasileiras. Essa pessoa aqui, que eu nem sei qual é o nome, né, deveria estar impressionada em imaginar que um deputado federal, para viver nos Estados Unidos, onde $1 vale R$6, precise da ajuda do pai dele. Era para ela estar, até talvez, olhando isso com bons olhos. Porque se eu tivesse roubado os velhinhos do INSS, prezada senhora, se eu estivesse envolvido no Mensalão e no Petrolão, que foi protagonizado pelo partido do atual ocupante da cadeira presidencial, você estaria passando um pano para mim. Só que como não é esse o caso, como nós estamos buscando prover através de meios lícitos, através de trabalho, através de tudo aquilo, né, que não está no mundo do crime, aí você se coloca em lado contrário. A gente não tem mais o que explicar para esse tipo de pessoa. E é por isso que ela ainda se impressiona, porque o Bolsonaro fala isso abertamente, ela fica surpresa com a declaração de Jair Bolsonaro, porque ela, na verdade, vive em outro mundo. Bote Jair Bolsonaro para sair na rua, bote Lula para sair. Vamos ver quem que vai, como as pessoas vão tratar. Vamos ver qual vai ser o tratamento dado pelas pessoas nas ruas. E compare os filhos do Bolsonaro com os filhos do Lula. Um dos filhos do Lula acabou de conseguir um financiamento dentro do Ministério dos Esportes de mais de 1 milhão para, vejam só, ações sociais. Você imagina se um filho do Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro fosse presidente, tivesse feito algo minimamente semelhante. E depois vocês da imprensa reclamam que a credibilidade de vocês está indo por água abaixo. Não está indo por água abaixo por causa da internet, porque jornalistas do passado que checavam a fonte, que tinham palavra, que se preocupavam mais em informar do que doutrinar, esses continuam tendo sucesso na internet. Os vídeos deles circulam por aí. Alexandre Garcia, Boris Casoy, até mesmo Eduardo Oinaga. Vários deles que, inclusive, têm diversas discordâncias comigo. Mas ainda assim, a gente tem uma base ética mínima para não tentar manipular os outros, para tentar falar e debater os fatos. Diga aí se é verdade ou não, vocês da Globo News. Se eu tivesse roubado, se eu fosse filho do Lula, digam aí vocês da Globo News. Quase que eu falei fake news. Se eu tivesse metido a mão no dinheiro público, se eu estivesse viajando ao exterior, igual a Janja e o Lula, gastando dinheiro para ir ver desfile de moda, isso, aquilo, ficando nos hotéis mais caros do mundo, se vocês estariam me criticando. Não estariam, né? E aí a gente sabe por quê. Porque o financiamento de vocês vem com base no dinheiro público. Porque se dependesse da lógica do mercado, vocês estariam fechando as portas, vocês não teriam como se sustentar. Porque o que vocês vendem não é informação, é manipulação. E cada vez mais, o povo brasileiro está ciente disso. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, nós venceremos. E aí teve um trecho aqui que o Eduardo Bolsonaro até mencionou, né? Como que seria o Bolsonaro nas ruas ou o Lula nas ruas? O Bolsonaro nas ruas, a gente já tem um vídeo. Bolsonaro, caralho! Ai, que alegria! Que alegria! Valeu, Lucas! Que alegria de voltar! Ficou foda nossa aí, mano. Um abraço, obrigado. Pois é,
parece que o pessoal recepcionou ele bem. Tem um vídeo também que está circulando agora do Lula em Paris. Não sei se vocês viram também. Bora! Ladrão! Ladrão! Ladrão é na prisão! Olha, gente, hotel! Hotel que ele fica! 5 estrelas! 5 estrelas, gente! É na prisão, ladrão! Ladrão! É na prisão! La place d'Avalanche, prisão! Mas aí tinha uma turma lá do lado também que estava ali dando apoio ao Lula, né? Mas, enfim, só para constar aqui como é que é a recepção aqui de um jeito ou do outro nas ruas. Mas vamos lá, pessoal. O que você está achando? Ó, uma enquete aqui ao vivo com vocês. O que vocês estão achando, né, das políticas implementadas pelo governo Lula? O que você está achando das medidas implementadas pelo governo Lula? Porque olha só essa matéria da Revista Oeste. Televisões blindadas, sem trabalho para detentos. Espírito Santo recebe projeto piloto do Pena Justa. A turma tem que ter uma pena justa, né? O programa do governo Lula pretende reestruturar o sistema prisional. No estado, presos vão ter acesso a salões de beleza e até aulas de jiu-jitsu. Imagina, você do Espírito Santo, de repente, sai na rua, o sujeito chega para te assaltar e você sabe que o cara pode ser um faixa preta em jiu-jitsu. Escuta o que falaram sobre isso aqui, tá? Sabe o que é isso aí? Isso aí é um mata-leão, um golpe de jiu-jitsu. Pois é, aí vem o governo federal através do Pena Justa e quer colocar jiu-jitsu na cadeia. Pelo amor de Deus, vocês estão loucos. De cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. Quer ensinar jiu-jitsu pra esses vagabundos pra quê? Pra eles bater na vítima, pra eles espancar a vítima, pra eles fazer a vítima dormir durante um assalto ou pra ir pra cima do policial. Aliás, a maioria dos policiais não treina absolutamente nada. Aí vem esse governo paspalhão e trapalhão, de vez de pensar nas vítimas, quer colocar jiu-jitsu e salão de beleza pra vagabundo. Vocês estão loucos, pensem em vítimas, pelo amor de Deus, a sociedade não aguenta mais ser espancada, ser roubada, morrer em farol, e vem vocês com essa ideia imbecil. Da onde saiu isso? O ladrão vai bater nas vítimas, vocês não estão enxergando isso. Não dá pra apoiar esse desgoverno que só faz cagada e merda. Lugar de bandido é na jaula ou na vala. Alguém discorda aí do delegado Palumbo? Fica aí o critério de vocês para falar se concorda ou não. Pra mim, eu acho absurdo você treinar ladrão no jiu-jitsu, dar aula de jiu-jitsu pros caras. Eu fico pensando, cara. Fica na minha cabeça. O que passa na cabeça dos caras? De repente o cara... acho que eu vou fazer uma medida de ressocialização. Vou pegar os presos. Vou criar algo que eles possam utilizar. Tem crochê... Não, crochê é ruim. Não, posso ensinar eles... aula de computação para eles aprenderem a fazer Excel, Windows? Não, também não. Posso ensinar eles a trabalhar de pedreiro, para eles saírem, trabalhar? Não, também não. Vou ensinar jiu-jitsu para os caras. Assim eles podem sair e se eles resolverem se socializar, eles podem montar academias, podem ser ótimos profissionais. Ou se precisar se defender de alguém, da polícia, tem um jiu-jitsu aí. É doído, né? É ruim. E a turminha do Salve Amazônia? Tá onde? Após 2 anos de queda, ainda dizem que tem queda, né? Desmatamento na Amazônia tem crescimento recorde em maio. O pior resultado para o mês. Dados divulgados nessa sexta pelo Ministério do Meio Ambiente indica que foram desmatados 960 quilômetros quadrados na Amazônia no mês passado, um número 96% maior que o registrado em maio de 2024. Esse se torna o segundo pior resultado para o mês em toda a série histórica iniciada em 2016. Não tem ninguém aqui preocupado com o Salve Amazônia agora, não. Olha só uma matéria aqui que foi publicada aqui, no G1 também, que fala sobre isso. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que a área de floresta perdida é equivalente a 128 mil campos de futebol. Não dá nem para visualizar, né? Agora, o que será que aconteceu? Qual que é a avaliação? Qual é o diagnóstico? E as medidas, principalmente? Raquel Porto Alegre está na missão hoje lá em Brasília para nos contar se já há alguma dessas respostas. Raquel, o que aconteceu nesse mês de maio para um retrocesso tão importante? Boa noite.
Oi, Aline, boa noite para você também e para todos que estão com a gente aqui no Jornal das 10. Olha, Aline, muito incêndio acima do que é esperado para esse período na Amazônia. Tem incêndio e tem também desmatamento para poder fazer cobertura com outro tipo de vegetação, desmatamento de uma maneira geral, e ainda tem mineração e garimpo ilegal que acabam também desmatando ali na região amazônica. Tudo isso é responsável por esse aumento no desmatamento da floresta amazônica, que praticamente dobrou no mês de maio. Como você bem colocou, 92%. O aumento foi de 92% e a área desmatada atingiu 960 quilômetros quadrados. Também aumentou por conta de incêndio o percentual da vegetação nativa que foi atingida, né, por conta dos incêndios também. Saiu de 10% em 2023 para quase 24% agora em 2025, em maio de 2025. Né? E a gente tem os dados aí do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrando então a série histórica que começa lá atrás em 2016 e mostra que maio de 2025 só ficou atrás aí de maio de 2021. Então a gente mostra ali que 2016 começou com 400... Vamos lá, pessoal. Você vê que teve, né, já o início da redução, né, já em 2022, né? Enfim, né, o pessoal tá aí reclamando, né? Tinha que estar cantando agora também Salve a Amazônia. E só eu percebi o tal do retrocesso importante que a repórter falou ou não, né? Coloca no comentário aí o que vocês acharam. Vamos lá, pessoal. A treta entre o Elon Musk e o Donald Trump ainda está a todo vapor. O que aconteceu? O Trump disse que não pretende falar com o Elon Musk depois do rompimento. E os relatos de que falariam por telefone não vai acontecer. Segundo o Donald Trump, o Elon Musk perdeu a cabeça. Tem uma teoria que está circulando, me fugiu o nome do canal, tem um canal de um senhor que trata de geopolítica, eu vou tentar lembrar. Ele falou o seguinte: o Elon Musk é o cara mais rico do mundo. É o cara mais poderoso do mundo economicamente falando. Só que ele chegou no governo e ele não entendeu como que funciona um governo. Um governo não é como uma empresa privada onde você manda e o cara faz, senão vai pra rua. Ali é onde o Elon Musk, o cara mais rico do mundo, a mente mais brilhante dos negócios, vai ter que se rebaixar diante de um cara que acabou de sair agora, né? Talvez de um curso que ganha, tipo assim, ganha por ano o que o Elon Musk ganha por segundo, para virar pro Elon Musk e falar: não, aqui você não vai fazer isso, aqui você não manda nada. E aí, o que incomodou muito foi que o Elon Musk queria atuar como um co-presidente. Ele queria mandar no país assim como o Donald Trump. E o Donald Trump falou: ô filho, isso não é bem assim que funciona não. Peraí que você tá errado. E parece, né, que o Donald Trump deu um chega para lá e disse: não quero nem papo, nem conversar com o Elon Musk, né? Não tô querendo muito papo com o Elon Musk, não. E aí, olha só essa aqui. Trump ameaça Musk por possível apoio a opositores do governo. O Musk disse que o Trump só ganhou a eleição por causa dele, do financiamento que ele pôs, e que ele vai financiar a esquerda contra o Donald Trump nas próximas eleições. Pois é, cara, assim, isso pegou muito mal, né? Pegou muito pesado. E aí, né, muita gente criticando o Elon Musk por causa dessa. Matéria da Band News. Donald Trump voltou a criticar publicamente o Elon Musk ao afirmar que empresário poderá enfrentar sérias consequências caso decida financiar opositores políticos. A declaração foi dada em entrevista à imprensa nos Estados Unidos, onde o presidente também anunciou que não pretende mais conversar com o CEO da Tesla e da SpaceX, indicando que a relação entre os dois está encerrada. Cara, apoio o Donald Trump nessa aqui, tá certo. É bem estranho, né, o que o Elon Musk fez, e o Elon Musk tem que saber, né, atuou aqui, lembrou muito, sim, a questão do Sérgio Moro. Inclusive, o próprio Constantino falou sobre isso, né, a semelhança do caso Donald Trump e Elon Musk. A gente aqui no chat está comparando aí essa crise com a saída de Sérgio Moro no governo, então, do então presidente Jair Bolsonaro. Dá para traçar esse paralelo, Consta? Comparar o Elon Musk com o Moro é sujeira, mas eu entendo o racional, né?
É alguém que estava participando do governo ali no Dodge, né, e que de repente saiu atirando, quer boicotar ou implodir o governo agora. Nesse sentido, é parecido. E a única semelhança é essa. Talvez seja também a única semelhança o resultado. Eu acho que, se for isso o intuito do Elon Musk, ele vai fracassar. Eu acho que o Trump vai se mostrar maior do que o Elon Musk nessa picuinha. Existem algumas teses surgindo aqui nos Estados Unidos também de xadrez 4D, né? Aí eu acho que vai muito longe a mentalidade das pessoas. Não, ambos precisam, um precisa resgatar contratos agora com políticos do outro lado do corredor, o outro precisa aprovar o projeto e bancar a vítima. Não existe xadrez 4D quando duas pessoas um tanto narcisistas, que são, né, cá entre nós, e não muito normais, digamos assim, sujeito que tem, sei lá, 20 filhos com 7 mulheres diferentes, criou as empresas que criou, normal ele não é, né? Hiperfocado. Então, me parece que é muito mais uma coisa de impulso. E está faltando exatamente isso. Está faltando, nesse momento, entender a gravidade dessa briga em praça pública, o que isso coloca em jogo e a importância de você saber se recolher no momento certo. Acima de tudo, ao Donald Trump. O Elon Musk agora voltou a ser um cidadão privado. Ele pode falar o que quiser. Não cabe ao Donald Trump cair em cascas de banana. Muita gente... Concordo em número, gênero e grau com o Constantino, né? Acho que o Donald Trump precisa entender que o Elon Musk voltou a ser um cidadão comum, uma pessoa que tem o direito de reclamar, de falar, de fazer as acusações que quiser, e o Donald Trump ficar comprando essa briga, mordendo casca de banana, é patetice, né? Então é bobeira por parte do Donald Trump entrar nessa aí. Mas tem um negócio interessante aqui que eu separei para vocês. Olha isso aqui, que interessante que eu achei. Às vezes você acha que os seus comentários, que você... eu não vou mudar nada, eu não vou fazer nada com os comentários que eu deixo aqui, eu não vou mudar o posicionamento de ninguém, nada muda, eu não sou ninguém. Talvez você já pensou por isso, né? Nessa briga com o Elon Musk e com o Donald Trump, um perfil pequeno, com menos de 200 seguidores, né? Foi lá numa postagem onde o Elon Musk e o Donald Trump estavam brigando, um perfil chamado X-Alaska, né, ou X-Alaska, né, parece ter salvado o programa espacial americano, que é o programa de segurança americano. Olha o que o Elon Musk escreveu. À luz da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos governamentais, a SpaceX começará a descomissionar sua nave espacial Dragon imediatamente, né? E aí o Elon Musk, o Donald Trump veio e rebateu onde começou toda a bagunça. Vê esse perfil, talvez você pode achar, não é ninguém, não é nada, não exerce influência nenhuma, um perfil de menos de 200 seguidores, e escreveu o seguinte, o perfil chama Alaska, vou até tentar ampliar aqui para que vocês possam ver, né? É uma pena essa troca de farpas. Vocês dois são melhores do que isso. Acalmem-se e deem um tempo por alguns dias. O Elon Musk veio e respondeu. Bom conselho. Ok. Boa. Não vamos desativar o Dragon, o sistema de segurança Dragon norte-americano. Sabe, se o mundo fosse mais sensato, mais pés no chão, mais Alaskas, sabe? Mesmo sabendo, eu não preciso ter milhões de seguidores para fazer a diferença. Se o mundo fosse assim, né? Talvez teríamos menos confusões, menos brigas, né? Menos tretas como essas, né? Tretas que não é uma tretinha qualquer, é coisa que coloca o mundo literalmente em risco, e em muito risco, né? Então, que bom que ainda existe gente sensata no mundo. É raro, é difícil de achar, mas ainda existe, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que Deus te abençoe muito, muito por toda a força que vocês dão aqui ao nosso canal, né? Que abençoe muito pela credibilidade que vocês dão ao nosso canal, que te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, que não lhe falte a fé de acreditar que dias melhores virão. Grande abraço e vejo vocês no próximo editorial, às 4 horas da tarde. Abraço.